Oi, pessoal, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Raul Soares. Aconteceu neste momento audiência pública que trata da gestão dos resíduos sólidos e da cobrança através de uma tarifa que foi proposta pela ARIS. O Murilo está aqui no município de Raul Soares. Tá? Isso já vem acontecendo, nós temos aí uma lei federal que estabelece aí prazos e a forma com que isso deve ser realizado, e o Murilo, como eu disse, da ARIS, que é uma agência reguladora aqui da Zona da Mata, veio exatamente fazer essa apresentação, para que a gente conheça e saiba como é que vai ser feito a apresentação de todo esse projeto importante que será realizado aqui em Raul Soares e em todo o país. É isso mesmo, Murilo? É isso mesmo, Ramiro. Acho que o novo marco do saneamento foi matéria nacional, né? Acho que chegou a todo nível de comunicação, nas redes e tudo mais. E esse novo marco de saneamento trouxe obrigatoriedades aos municípios, né, aos prefeitos, em relação não só ao serviço de manejo de resíduos sólidos, mas ao serviço de saneamento como um todo, água, esgoto, drenagem pluvial, todos os serviços. Mas tratando especificamente dos resíduos sólidos, que é a matéria dessa audiência, o município de Raul Soares vem cumprindo com o dever de casa em relação, né, à indicação da agência reguladora, que é a agência, né, da Zona da Mata, que é a ARIS-EM, e agora os próximos passos dessa questão, dessa obrigatoriedade que tem que ser cumprida, é estabelecer um formato de cobrança desses serviços para que a prefeitura recupere os custos desses serviços. Ou seja, entendendo o caso, isso é uma obrigatoriedade. A prefeitura também tem que seguir esse caminho, ou seja, ela tem que estabelecer normas e ela obrigatoriamente tem que cobrar por esse serviço, é isso? Não só Raul Soares, mas todos os municípios do Brasil. Não só Raul Soares, como em todos os municípios do Brasil. Vamos lá então, tratando dessa obrigatoriedade de cobrança, tem alguma proposta da ARIS, já que nós vamos ter que pagar por esse resíduo sólido, de como fazer com que isso seja feito da melhor maneira possível e como calcular esse gasto real para que nós tenhamos um valor final que a população tenha condições de arcar com ele? Ramiro, Raul Soares já tem uma cobrança, né, que é feita através de uma taxa estabelecida no Código Tributário, uma cobrança feita em cima de unidade fiscal do município, só que é uma cobrança com valor muito baixo, né, que ele não consegue, a prefeitura não consegue arrecadar o suficiente para custear o serviço. A agência ela tem expertise nisso, ela entende de longa data sobre como fazer essa cobrança de uma maneira que ela seja mais justa possível para a população. Então, tem vários estudos a níveis nacionais que comprovam que a geração de resíduos sólidos, né, a geração do seu lixo ali do dia a dia, está muito ligada ao seu consumo de água. Sim. Então, assim, dá para a gente fazer um jogo aqui bem rápido, né? Onde mora mais pessoas, tem uma tendência de ter um consumo maior de água. E também tem uma tendência de ter uma geração maior de resíduo. Onde tem menos pessoas, menos consumo de água, menos geração de resíduo. A gente entende que né, há uma comparação, há um comparativo entre essas duas gerações. Então, a agência reguladora ela propõe, com base na Agência Nacional de Águas, né, essa cobrança através do próprio consumo de água, né? Então, a gente tem fórmulas de estabelecer como que faz essa correlação, e a ideia da agência é trazer um modelo de tarifa, né, para o município, através da relação do consumo de água, e que essa tarifa ela não seja aplicada de uma forma de 100% já a partir do próximo ano, mas que a gente faça uma recuperação gradativa desses custos. Então, nós não vamos trazer esses custos para a população já no próximo ano. Nós vamos propor, junto à Prefeitura, junto à Câmara, uma recuperação gradativa. Então, nós vamos estabelecer uma tarifa para o ano que vem que recupere uma parte desses custos. Sim. E para o outro ano mais uma parte, até que a gente consiga uma recuperação total, que é o que a lei determina. Né? A lei determina essa recuperação já para agora, mas a agência entende que a população já vem arcando com vários impostos, com vários aumentos, e que não dá para a gente simplesmente chegar e estabelecer uma tarifa já a nível muito alto para a população. Do dia para a noite. É lógico. Mas entendendo dessa maneira, a lei, a lei entende, e é possível que através dessa lei isso possa ser feito durante 3, 4, 5 anos, Murilo? A princípio, a Ana ela não entendeu muito bem a nossa ideia, mas assim, quando a gente mostrou... Só para entender, a Ana a Agência Nacional de Águas, né? A Agência Nacional de Águas que está regulando essa situação toda de gestão do resíduo sólido. A ARIS é como se fosse uma subsidiária da ANA. Nós precisamos cumprir as determinações da ANA.
Mas quando a gente sentou à mesa junto com a ANA e falamos assim, Ana, ó, os municípios têm essa condição, a população está arcando com muitas despesas, né? A gente vem de uma pandemia, então a economia não está muito boa. Então não dá para a gente simplesmente chegar num município que não tem cobrança e estabelecer uma tarifa num patamar alto de tarifa, né, para recuperar esses custos. Então, existe uma questão que chama ciclo tarifário, né, e o ciclo tarifário de resíduo é de 3 a 5 anos. Então, a nossa proposta, né, junto ao município de Raul Soares, é que a gente faça essa recuperação desses custos nesses 3, 5 anos. Né? Então, nós vamos estabelecer, através de uma lei junto à Câmara, né, a instituição dessa tarifa e essa recuperação dos custos ao longo desses 3 até 5 anos. Pois é, mas é compreensível também, e obviamente que vocês devem ter isso no cálculo, que obviamente que essa cobrança não pode ser igual para todos, até porque tem pessoas que têm um consumo menor, existe uma diferença entre comércios, residência e, obviamente, indústria, existe também, obviamente, aquelas pessoas que são beneficiadas com projetos e programas sociais, e, enfim, aquelas pessoas que são mais carentes, que têm mais dificuldade de pagar por qualquer que seja, né, o investimento em taxa, em contas de luz, de água, energia, enfim. Está previsto isso? Tarifa social, vamos dizer assim? A lei ela determina 2 questões. Para a estrutura de cobrança de resíduo, você tem que ter destinação final adequada do resíduo, ou seja, o resíduo não pode ir para um lixão, não pode ir para um aterro controlado, ele tem que ir para um aterro sanitário, né, tem que ter uma destinação final adequada e tem que considerar o nível de renda da população. Como é que a gente considera isso? Primeiro, ela manda que na estrutura de cobrança tem que ter as categorias de usuários. Então, nós vamos ter que ter aqui usuário residencial, comercial, industrial, né, público, assim como a gente já tem no serviço de água e esgoto. Né? Ela manda a gente considerar fatores de multiplicação que possa diferenciar a capacidade de pagamento dos usuários. Ou seja, aquele usuário que tem mais capacidade de pagamento, ele tem uma tendência de pagar mais caro pela taxa ou pela tarifa. Aquele usuário que tem menos capacidade de pagamento, ele tem uma tendência de pagar menos pela tarifa. E aí, como é que a gente faz isso? Principalmente estabelecendo a tarifa social. Então, a tarifa social vai ser uma tarifa com valor bem mais baixo do que é praticada nas outras categorias, que vai atender as famílias em vulnerabilidade social. São aquelas famílias que estão no CAD único. Né? Então, as famílias de extrema pobreza, as famílias no estado de pobreza, essas famílias, elas precisam receber uma tarifa que seja compatível com a capacidade de pagamento delas. Então, assim, a nossa ideia é estabelecer uma tarifa nesse patamar. Né? Nós já temos feito um trabalho com o SAAI aqui de expansão dessa tarifa social para a comunidade de Raul Soares, e essa tarifa de resíduo também vai vir nesse mesmo modelo, né? Com uma tarifa num valor bem mais baixo para as famílias que não têm capacidade de pagamento em atendimento à lei federal, que a lei federal determina isso. Mas para isso vocês fizeram um lançamento, um cálculo, obviamente, dos custos reais com essa questão aí do caminho para o resíduo sólido, para o lixo aqui em Raul Soares. Vocês têm uma conta em mão? Como é que é isso? Quanto custa para a gente, por ano, para mantermos essa estrutura, enfim, do resíduo sólido aqui na nossa comunidade? Você tem uma noção? Nosso corpo de economistas, né, a gente veio no município, fez uma avaliação dos custos, e o Raul Soares ele precisa se adequar hoje, principalmente com a destinação final, que não existe. Né? Então, hoje, Raul Soares tem um aterro que é irregular, né, e esse aterro pode trazer problemas para o município em termos ambientais, inclusive multas, né, em termos ambientais. E essa destinação final ela é custosa, né, ela tem um custo alto, né, mas tem que ser feita, porque é uma obrigação legal, né, o município tem que cumprir. Né, o prefeito não cumprindo, ele vai colocar o CPF dele na linha aí, em questão de danos ambientais no município. Então, isso tem que ser cumprido. Então, a gente fez um levantamento que hoje o município precisa, em média, quase 2.600.000 reais. É muita grana, hein? Muito dinheiro para poder fazer toda a coleta do resíduo, né, fazer todo o processo de transporte até a destinação final. Isso nós vamos ter que traduzir numa tarifa. Né? E a tarifa ela vai ter que vir assim, nessa questão, né? Trazendo as categorias, trazendo a questão da capacidade econômica, né? E essa é a avaliação que a agência faz. Então, assim, a agência reguladora, apesar de que às vezes a gente chega no município, a agência chegou para estabelecer uma cobrança, mas a agência ela vai trazer para o município o melhor formato de cobrança possível
que seja justo para a população, atendendo a obrigação legal, né? Então, assim, existe uma obrigação legal que o município tem que cumprir. Falando de obrigação legal, obviamente que vocês fizeram todos os cálculos, vão abrir uma consulta, já abriram, né? Uma consulta pública. Está disponível, nós vamos falar agora o endereço, mas também aqui na Câmara, obviamente que vários vereadores estavam aqui presentes, alguns não estiveram, mas justificaram, porque é muito difícil, quando você vai votar aprovar, quer dizer, que o consumidor pague mais por um serviço que obrigatoriamente está sendo imposto, né? Obviamente que é uma imposição da lei para as prefeituras e obviamente que as câmaras vão ter que de alguma maneira aprovar isso ou não, quer dizer, isso fica na mão do parlamento municipal, isso fica na mão do poder legislativo. Como é que vocês, da ARIS, veem essa relação da agência com o Poder Executivo, que esse sim é cobrado diretamente ali por improbidade, até caso não faça cumprir a lei, e dos parlamentares, que parece que essa lei ela tem que ser enviada para a Câmara e para que ela tenha valor, ela tem que ser aprovada, não é isso? Quer dizer, uma situação meio complexa, né? Tanto para o Poder Executivo como também para o vereador. Né? Talvez seja o grande impasse, seja esse, né? Esse político, né? Vamos dizer assim. As partes. O prefeito numa situação muito ruim, que é a situação de ter que estabelecer uma tarifa, uma cobrança. Sim, ele tem que estabelecer, porque senão ele responde. Exatamente. Com o CPF dele. Vem o Tribunal de Contas e fala assim, você não vai cobrar não, então é renúncia de receita, toma uma improbidade administrativa. Sim. Então, assim, a Câmara, por outro lado, fica numa situação também que ele vai receber um projeto que, se ele votar contra o projeto, ele pode ser considerado que ele está obstruindo o Executivo no cumprimento de uma determinação federal. Então, assim, por mais que o vereador tenha imunidade parlamentar de votar não, e ele pode votar não pelo projeto, claro, o direito dele, mas ele vai se colocar na situação assim, eu quero saber o que vai acontecer depois. O Ministério Público com certeza vai vir aqui, bater aqui na porta e falar assim, por que vocês não votaram esse projeto? Né? Por que vocês estão obstruindo o município para cumprir a lei federal? Né? E o Ministério Público vai querer uma razão técnica e não política. Né? Geralmente a Câmara ela vota politicamente. Né? Quando é a parte técnica do processo, que é o complexo. Então, sim, se existe uma agência reguladora demonstrando como que tem que ser feito. O prefeito veio e protocolou o projeto de lei que o prefeito tem que cumprir. E a Câmara vai e vota não? Até porque já existe uma lei municipal e ela precisa ser mudada para que ela ofereça a condição de se arcar com esses custos, não é? Então, assim, é um ambiente complexo, né? A gente entende a situação do prefeito, a situação dos vereadores, e aqui a gente tem que eximir as partes dessa problemática toda, porque é uma determinação federal que caiu no colo dos vereadores, do prefeito, e que bom que o município tem uma agência reguladora que pode vir, né, fazer esse meio de campo da situação, né? Porque a agência está aqui exatamente para fazer o meio de campo. Aliás, uma determinação federal que não vem de hoje, né? Salvo me engano, é o que lá 2007 começou tudo isso, né? A lei federal ela é de 2007, na verdade, só que ela não teve sucesso, né? Então os municípios continuam com problemas aí no saneamento, né? Não tem tratamento de esgoto, não tem destinação final adequada do resíduo, às vezes a coleta está precária, não faz uma coleta boa. Então o que aconteceu? Com essa precariedade aí da solução da lei, eles vieram agora em 2020, o Congresso veio e falou assim, não, o que era discricionário, né, que o município poderia decidir, agora não decide mais, agora a gente tem que fazer. Ou seja, veio lá, o Congresso decidiu, agora é lei federal, pronto, vocês cumpram. E tem o prazo para cumprir e estabeleçam da melhor maneira possível junto das agências. Exatamente. E aí vieram trazendo a obrigatoriedade das agências exatamente para a agência fazer o papel técnico do processo, porque a ideia do saneamento é que ele passe a ser técnico e não tenha mais viés político, né, para que realmente as coisas tenham solução. Entendi. Todo mundo quer esgoto tratado. Né? A gente pensa hoje, em pleno século XXI, que a gente ainda está lançando esgoto nos rios. Né, que é uma problemática em termos de saúde pública e tudo mais. E um destino para o resíduo sólido também. Vamos com o lixo, né, gente? Que não vai ter jeito. Agora, para a gente, essa consulta pública, ela já para Raul Soares especificamente, ela está aberta onde? E o que é essa consulta pública, para que as pessoas que estão nos acompanhando nos entendam e como participar, como sugerir, enfim, ou questionar ou criticar dentro dessa consulta pública lá na página da ARIS, no site da ARIS, é isso? A consulta pública, né, é uma determinação também da lei federal, artigo 45 da lei, determina que todos os processos relacionados ao saneamento sejam colocados à consulta da população, que a população possa trazer contribuições ao projeto, né, aos processos. Então, nós temos um parecer técnico, que é o parecer que baseou essa apresentação, onde lá tem todas as análises que nós fizemos, as documentações, né, as análises dos custos, dos processos e todos, e estabelecendo também o formato de cobrança, como que pode ser esse formato de cobrança, a forma
fórmula e tudo mais. Então, esse é um documento que a gente chama de parecer técnico, que está disponibilizado no site da ARIS, né, que é arisem.mg.gov.br. Depois a gente pode disponibilizar aí para vocês. Repetindo, por favor, aí, para a gente ir acompanhando aqui, ó. www.arisem.mg.gov.br. Lá tem, na aba de consulta pública, tem lá o parecer lá, que a população pode ter acesso a esse documento e também pode contribuir com o documento. Então, ela leu lá o documento. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um questionamento, eu queria dar uma opinião, queria dar uma ideia. Ela pode trazer isso num formulário que é disponibilizado lá, a agência analisa essa informação que a pessoa passou, responde a pessoa, né, no processo de consulta pública, e essa consulta vai até dia 15 de dezembro agora, né, onde a gente recebe essas contribuições para poder fazer melhorias ou não no processo que está sendo feito. E nesse roteiro, vocês recebem, tem a consulta pública e vocês têm previsão de quando que vocês vão formular definitivamente a proposta para o município de Raul Soares, para que o Poder Executivo receba essa proposta e que para ele encaminhe para a Câmara Municipal de Raul Soares, ô Murilo? Aí a Prefeitura ela tem que protocolar um projeto de lei, né, na Câmara. Tem prazo para isso? Tem prazo... Quando você fala de tarifa, quando se fala de taxa, né, teoricamente já deveria ser votada esse ano para poder ser cobrada ano que vem. Tá. A taxa tem anterioridade. Quando se trata de tarifa, ela é do direito administrativo, então ela passa a ser gerida pela agência reguladora. Então, a Câmara pode fazer o processo aqui de aprovação desse projeto de lei esse ano, no começo do ano que vem, estabelecendo a tarifa como mecanismo, e aí a agência vai ter um prazo para gerar uma resolução, e essa resolução que vai trazer aí todo o acordo que foi estabelecido e como que vai ser o formato de cobrança, né, os níveis de cobrança aí que vão ser feitos no município a partir do ano que vem. Mas, reforçando, né, a agência ela não vai fazer essa cobrança a níveis 100% já a partir do primeiro ano. Tá. A ideia é que a gente ideia é fazer isso gradativamente. Gradativamente então durante, vamos dizer, 5 anos. 4, 5 anos. 4, então a gente vai trazer um aumento dessa tarifa nos próximos 4, 5 anos para que ela chegue nesse patamar de recuperação lá no final desse ciclo. Agora uma curiosidade que não quer calar. Qual que é a média que vocês fizeram do preço dessa tarifa para uma pessoa que não está no Cade Único e essa tarifa para uma pessoa que está no Cade Único? Digamos que ela fosse aplicada na integralidade, sem essa coisa de minimizar durante 4 ou 5 anos. A referência em relação ao consumo de água, hoje a maioria das famílias, né, não só de Raul Soares, né, mas na nossa região toda, a maioria das famílias elas têm um consumo médio de 10 metros cúbicos por mês de água. 10 metros cúbicos, significa, são 10 mil litros de 10 água. mil litros de água, sim. Para esse patamar de consumo, para residencial... Vamos lá. Residencial, categoria residencial. Essa tarifa de resíduos ela vai girar em torno de R$ 28,00 mais ou menos. Né? Isso para ter o custeio total. Né? Isso lá no final, lá na ponta depois dos 5 anos. Isso, exatamente. Tá. Então, possivelmente lá no final do 5º ano que ela vai estar nesse patamar. Hoje estaria impactando aqui lá no 5º ano. Isso. Lá mas de cara seria o que, por exemplo? E aí vai ser isso que vai ser negociado entre as partes. Né? Hoje já tem a taxa que Raul Soares já tem, que ela já aplica, né, para os munícipes, ela recupera 26% dos custos. Então o município já recebe 26%. Já paga uma taxa possivelmente cobrada pelo IPTU, junto do IPTU. Falta 74% falta então 74% para cobrir tudo. Para cobrir o resto que falta. Tá. Então, assim, a ideia é que a gente faça essa recuperação ao longo do tempo. Então, assim, aí vai ser uma negociação entre as partes para ver como que nós vamos iniciar essa cobrança, mas que ela tenha uma recuperação pelo menos de 30% aí inicialmente desse custo. Né? E aí nós estamos falando de R$ 28,00, a gente tira 30%, aí daria uma faixa de R$10 mais ou menos. O 28 seria... Não, 8, 28 10, seria 100%. 100%. Aí seria 8, 10 reais de taxa no início. E para quem é, por exemplo, do Cade Único, por exemplo? Pagaria 50% inicialmente desse valor. Então, pagariam R$5,00 por mês aí, inicialmente. R$5,00 por mês, inicialmente, até chegar lá na frente com um valor um pouco maior. A tendência do Cade Único, né, da tarifa social, é que a gente vai desdobrando essa tarifa para fazer com que ela chegue mais barata para as famílias com mais necessidades. O Cade Único tem lá extrema pobreza e baixa renda. Sim. Então, nós vamos fazer uma tarifa que chegue mais baixa para a extrema pobreza, média para a pobreza, um pouquinho mais alta para a baixa renda. Mesmo assim, a baixa renda, a tendência é que ela pague 50% do valor da residencial. Então, a extrema pobreza deve pagar aí menos de 90% desse valor. É um valor bem mais irrisório. Um valor bem irrisório, não, um valor bem menor. Tá. E para fechar aqui, então, essa cobrança é algo que não tem como os municípios saírem dela. Quer dizer, é uma nova regra e que nós vamos ter que cumprir. Em todo o Brasil, em Raul Soares também, não poderá ser diferente. É isso?
Ô Ramiro, é exatamente isso, é uma determinação federal, né? Então a gente acredita que ou a gente faz isso via processo mais gradativo, que é o que a gente está querendo fazer aqui, né? Então estabelecendo uma tarifa de forma gradativa para não impactar tanto a população, ou a gente acredita que vai vir uma determinação de cima para baixo e aí via Tribunal de Contas, alguma coisa que vai impor isso ao município de um ano para o outro. Então a gente acredita que os municípios que já estão se adequando, né, que está com a agência, que está estabelecendo a tarifa de forma gradativa, isso vai ser visto com muito bons olhos pelos órgãos de controle, né, e isso vai ser aceitável, né? Então nós vamos conseguir fazer essa recuperação. Os municípios que não estão se movimentando, que estão negando essa questão, possivelmente eles vão receber uma determinação de cima para baixo, e isso vai ser imposto ao município, né, e não tem como fugir, né? É uma questão legal, são várias questões de diretrizes legais que estão envolvidas e que realmente nem prefeito, nem os vereadores vão poder ter muita autonomia de decisão sobre essa questão, né? Então, acho que a questão o saneamento tem que ser bem cuidado, o saneamento tem que ter propósito, tem que ter sucesso, né? Tem que ter resíduo bem destinado, tem que ter tratamento de esgoto, tem que ter água tratada, né, de qualidade e tudo mais, isso tem um custo, né, e esse custo a população paga por esse serviço, por se tratarem de serviços divisíveis, né? Então, não tem alternativa, realmente é uma determinação legal que vai ter que ser cumprida, não tem para onde Obrigado, Murilo. Obrigado pela sua presença. Encerrando essa audiência pública com o Murilo da Aris, Zona da Mata, tratando desse debate em relação à cobrança, né, pela gestão dos resíduos sólidos aqui no município de Raul Soares.